que hay que discutir de carreira. ¿Por qué no empezamos desde la definición? ¿Cómo definir carreira? Tu propósito. Sí. No sé si eso... yo creo que a mí me gusta mucho una cosa que hemos olvidado, que es un historial. Es decir, dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos en términos laborales. Entonces, y principalmente como eso se alinea con que uno cree. Es decir, es muy difícil disociar, aislar la identidad de uno con el laboral. Es decir, pasamos un tercio del día trabajando. Entonces, yo soy un arquitecto de sistemas, yo soy un desarrollador. Eso me define mientras persona. Es un tema más largo, en verdad. Pero yo empezaría desde essa definição. Alguém tem algum comentário? Bruno, vos que eras uma pessoa muito mais experta que a mim, queria escutar tus aportes. Perfecto. Gosto de pensar que carreira é uma combinação de três coisas. Uno, as coisas que gosta de fazer. Porque para que faça por muito tempo, tem que fazer algo que gosta de fazer. Se não gostas, muito difícil que continue. Segunda coisa que fazes bem. Porque se não fazes bem, haces. Que não haces bem. Se não haces bem, por exemplo, não hablo bem espanhol. Não hablo nada espanhol, certo? Estou aqui muito mal portunhol. Então, se hace bem, tem mais chance de gostar. Muito difícil gostar de algo que haces mal. E a terceira coisa é algo que lhe dê dinheiro. Tem que ter renda, sim, para que possas continuar fazendo isso que seja sustentável. Então, se consegue combinar as três coisas, tens uma carreira. Pero eso, Bruno, solo un comentario. Eso me parece mucho con un concepto japonés, no sé si has escuchado, del Ikigai, que o Ikigai es un concepto... Este é um pedaço de Ikigai? Sí, digamos que cubre Ikigai... 75%. Não, Ikigai é mais do que isto. Isto é um pedacinho da ideia de Ikigai, mas é a ideia de que temos que pensar em nossa vida como um todo. Pero solo explorar esse conceito do Ikigai. Incluso eu tenho que confessar, é decir, que eu tenho um passatempo, eu tenho vários passatempos. Eu digo em verdade que eu vivo de hobbies pagados pelos outros. E eu tenho um podcast, vocês podem pôr meu nome em Spotify e vão ubicar. E o último episódio, particularmente, eu hablo e eu ligo ao conceito de Ikigai, que é um conceito de los japoneses em uma isla, se chama Okinawa, muito famosa por um documental agora em Netflix chamado Cobra Kai, e que é uma razão para viver, percebes? Há essa dualidade entre quem eu sou e o que eu hago. E se buscas Ikigai, clica em imagens, vas a ver um diagrama onde o Ikigai é como que um conjunto de Venn sobreponendo quatro círculos. E descendo onde uno se ubica quando se falta os círculos. E os círculos são justamente isso. A que uno le gusta ser, a que uno sepa ser, a que uno o mundo necessite, que eu creio que era o elemento que faltava, e que a gente está disposta a pagar. Há que buscar uno, digamos, ubicar-se ao largo de sua carreira, porque justamente, não é coincidência que a carreira seja justamente uma jornada, um caminho a trilhar, que seja justamente de buscar como que ubicar-se em centro, em meio desses quatro círculos. Em verdade, mim personalmente, eu trabalho personalmente em 7 círculos, mas eu não seria capaz de acordar-me agora. Pero depois eu comento isso em meu podcast para quem queira aguentar-me saliendo de aqui. ¿Qué más deberíamos hablar? Me gustaría mucho hacer preguntas. ¿Cuál es el tema que los interesa? Carrera internacional, certificaciones, estudios, idiomas. Me gustaría mucho oír algunas preguntas para que ustedes puedan direccionar la discusión y hacer parte de esto. Si no, quedamos en silencio. María Fernanda Amaya. ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor.
Del público acá tenemos, dice, quiero hacer un aporte basado en mi experiencia. Creo que lo más apasionante de la vida profesional es que sea un aprendizaje constante, que sea una búsqueda para mejorar día a día, de ahí que sea clave trabajar en una compañía donde los valores personales se compartan, porque se vuelve un viaje maravilloso donde se disfrutan los desafíos, donde el reto no solo es extrínseco, sino que también surge de adentro de cada uno. Uy, ese comentario fue fuerte, pero es decir, hay mucho que hablar, pero hay un par de cosas. Yo voy a empezar por lo más inmediato. Él puso un término extrínseco. Nosotros somos sistemas interactuando com outros sistemas, né? Pero lo principal es dónde es los orígenes de los eventos que interactúan. Entonces, es decir, y esa es una cosa que hay que pensar mucho. Que es lo extrínseco? Es, se me llovió. Entonces, afectó, por ejemplo, mi desplazamiento desde el hotel hacia acá. Es uma coisa que eu não tenho controle, pero aí é intrínseco, é uma coisa assim, eu quero fazer tal coisa porque eu quero. Né? Muito da motivação, por que hacemos as coisas? Por fim, queremos. Né? Quando não queremos, buscamos desculpas. Quando não queremos, culpamos o externo. E muitas vezes é pensar o quanto o extrínseco pode, eu permito o extrínseco dar-me desculpas, e ao mesmo tempo é uma fonte de frustração. Es decir, me gusta muito o conceito de estoicos, então a esse tipo Ryan Holiday, tem um canal de YouTube que me encanta, se chama The Daily Stoic, e escreve acerca do estoicismo, que é uma filosofia de los latinos de usar a filosofia como qualidade de vida. E ele habla muito isso, de buscar, uno tem que buscar as coisas que estão bajo seu controle. Preocupar-se solamente com isso, coisas que dependem de mim. Então, é decir, vivimos uma época onde, digamos, em termos de valores, somos estimulados a sentir nossas emoções e viver bajo nossas emoções. E muitas vezes o estoicismo vai um rumo contrário, de aprender a dominar nossas emoções e torná-los mais fortes, mais resilientes delante de tudo isso. Esse é o imediato. O outro é, de um aprendizagem. Todos temos que buscar e ter um aprendizagem. Isso é muito mais largo e eu vou saltar esse tema. Eu pido desculpa, Mayra Fernanda, lo siento. Bueno, sí, yo comparto completamente esta parte del aprendizaje continuo. Eso me recuerda la canción del Cuarteto de Nos del Eterno Aprendiz, si alguien lo escucha, buenísimo. Y otra cosa que he aprendido últimamente es como a tener el focus, ¿verdad? Y lo que en algún momento me enseñó Bruno, digamos, de esos 3 círculos y de cómo poder enfocarte. En algún momento, el año pasado sí sabía que me gusta hacer un montón de cosas, pero yo no estaba enfocado como a algo en específico. Entonces como que vas aprendiendo un montón de cosas, pero como que no tienes una mira a dónde vas. Y ahora que no fue fácil sentarme un poco para decidir a dónde quería ir y qué realmente me gusta hacer y en qué soy bueno, creo que ahora los pasos que estoy dando me los estoy disfrutando muchísimo y cada vez creo que disfruto más de mi carrera, a diferencia de antes, que sentía que también me sentía abrumado porque había un montón de cosas, pero ahora decidí que hay cosas que me interesan muchísimo. Eso no significa que no voy a aprender un poco de las demás, pero creo que te ayuda mucho a enfocar la carrera hacia dónde querés llevarla y un poco al crecimiento personal también. Pero déjame hacerte una pregunta, Oliver, para que yo ya sé la respuesta, pero igual yo quiero que pienses. Com isso de enfocarte, que é um tema que nós, em verdade, vivemos na cultura de sermos escravos da dopamina. São estímulos constantes, todas as horas, notificações, sonidos e tudo. Pero a coisa é, has decidido viver mais lento e de forma mais intensa. E te percebes, digamos, disfrutando mais a jornada. Como descreverias este cambio que houve em tu vida? Buenísimo. Eso viene en otra charla que escuché de un podcast de BBVA que hablaba de que en tiempos de rapidez, ser lento es un superpoder. Y el tío hablaba de la necesidad de que cuando tenías que ser rápido, pero cuando podías tener un momento lento, pues también tenerlo. Entonces yo creo que es un poco balancear la vida, digamos. No todo tiene que ir rápido, no todo tiene que ser para ayer y no todo te tiene que dar frutos en un momento o de la vida. Y esto creo que va también atado un poco a la parte del exitismo, digamos. O sea, si sos exitoso, sos bueno, si fallaste, sos malo.
Y yo creo que la vida es muchísimo más que eso, digamos, es un conjunto de errores, es un conjunto de aciertos, y los errores como los aciertos son buenos, ¿va? O sea, crecemos un montón de los errores y de los aciertos por ahí valen la pena. Entonces yo siento que sí, este focus me ha dado como tomarme el tiempo para disfrutarme algunas cosas, poder ponerle cabeza, digamos, a las que necesitan más tiempo, y por ahí cuando tengo que correr, pues hay que correr, pero creo que es un poco el balance entre eso. No sé qué opinas tú. Em verdade, várias coisas, pero eu creio que a principal coisa justamente é o tempo. De novo, o estoicismo, o conceito de memento mori, né, de acordar-te que uno vai morrer e que uno tem que decidir como. Todos nós temos as mesmas 24 horas ao dia e nos toca dividir. Pero o que é o tempo e como juzgá-lo? Qual é a definição do tempo? Como os seres humanos han percebido o tempo? Nuestra relação com o tempo é baseada na natureza. Por exemplo, agora são como o que chamamos de golden hour. Mira o horizonte agora, os invito. Esse é o golden hour, é decir, é horário cerca ao atardecer, onde o sol se queda com colores ricos. Incluso isso cambia de acordo com onde estamos ubicados em um planeta. E justamente isso, a percepção humana do tempo, e por que nós comparamos muito ao tempo, os gregos há como que 2, 3 definições do tempo, cronos e uma outra, é justamente isso, a repetição de los eventos de la natureza, as estações do ano, o passar de los dias, a siembra, a cosecha. E isso é bueno, mas ao mesmo tempo nos esclaviza, porque nos permite comparar como eu he passado meu tempo, mientras como é passado a Oliver e Bruno, e uno tem que justamente ter essa preocupação de não permitir-se comparar. Trabajemos os comentários e perguntas, Oliver. Hola. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Alan Jiménez. Ante todo, quiero agradecerles por este evento, primer evento que se hace en este país luego de una pandemia que a todos nos golpeó, y qué bueno pues poder estar cerca de personas profesionales y expertas en cada una de sus áreas. La pregunta que tengo es, ¿por qué siendo nosotros latinoamericanos tenemos la mala costumbre de que somos potencia? Digamos que somos potencia en muchas cosas, pero en la tecnología somos muy baja en potencia en tecnología, y nos vamos a emigrar al primer mundo, como está pasando actualmente, que muchos colegas se están yendo para el primer mundo para una nueva oportunidad, sabiendo que de estos lados también se puede aportar mucho. Una pregunta difícil, ¿eh? Sí, en Brasil también vivimos esto, con mucha gente que sueña en mudar para Norteamérica o Europa, muchos otros como Aldrin, que están acá trabajando para empresas de fuera, pero habitando acá. Yo no creo que no somos tan potentes en tecnología. Cuando se puede ver el poder de la transformación digital acá con Rappi, ¿qué es Rappi? Es una empresa de tecnología, ¿sí? Entonces hay mucho Mercado Libre, hay mucho de tecnología acá, mucho potencial, pero la plata, el dinero y todo lo hace más difícil para nosotros. Entonces yo creo que cuando sumamos todo el potencial de América Latina, somos muy fuertes, pero cuando dividimos esto en tantos países, de tantas nos quedamos menos fuertes. Y si estamos juntos entendiendo que, como se dice fuera en Estados Unidos, que se evalúe el negocio con el más cercano de usted. Quiero comprar las naranjas de la hacienda que está más cerca. Quiero contratar el restaurante, todo de que está más cerca de nosotros. Si cambiamos un poco la cultura y miramos también para los vecinos y priorizamos
el negocio con las personas que están cerca de nosotros, nos quedamos más fuertes. Entonces, creo que no es exactamente una pregunta que se tiene una respuesta única, pero creo que es posible mejorar esto. Esto es el gran objetivo de hacer TDC Latinoamérica. Vivimos exactamente esto. En 2021 hicimos TDC Internacional y cuando lo hicimos estaba todo en inglés. Y después, hablando con Wellington, con Bruno, con tantos otros, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué decidimos hacerlo internacional en inglés cuando está claro que hay demanda, hay potencial, hay talentos, todos acá, y que cuando pensamos en generar valor, podemos generar más valor acá que allá? A mí tal vez me gustaría agregar que a veces la cultura y un poco la educación nos coarta ciertas cosas, digamos, a sentirnos que no somos capaces o a sentir que nuestro país es de tercer mundo, pero ¿quién dijo que nuestro país es de tercer mundo, digamos? ¿Bajo qué conceptos, digamos? Tenemos cosas que los países de primer mundo no tienen muchas veces, o sea, cosas sencillas como en Nueva York los niños van a hacer excursiones para conocer un pollo, por ejemplo, una vaca, y nosotros lo podemos conocer mucho más fácil, pero son cosas importantes de la vida y del mundo que nos rodea. Entonces, yo creo que muchas veces nos centramos en lo que nos falta y no en lo que podemos ser en conjunto, ¿verdad? Entonces, siento que la educación es parte importante para poder romper esa cultura que si bien sirve a ciertas estructuras como para mantener, digamos, el sistema como lo mantenemos, pero yo creo que estos eventos nos ayudan a reconocernos y a reconocer a personas importantes que están haciendo cosas increíbles. El compañero que tenía alumnos y que estaba haciendo cosas con tecnología, para mí me parece increíble, digamos, y que un niño de 15 años esté recibiendo datos con un LoRa, eso es algo muy bueno, pero nos enfocamos en ver que Falcon 9 pudo estacionarse de regreso y entonces decís, ¿qué valor tiene este globo que estoy mandando? Digamos que es muy pequeño, pero no es muy pequeño porque estás desarrollando a tu sociedad. Entonces yo siento que a veces perdemos esa capacidad de admirarnos y admirar también a nosotros mismos, digamos. Eso sería un poco lo que yo pienso. Gostaria de pensar nesse problema em duas partes. Uma é a parte da sociedade, que todos falaram acá. ¿Sí? E muitas vezes, cultura, sociedade, podemos pensar que não tenho condição de fazer nada. ¿Sí? Porque sou como nós somos, e coisas assim. Mas tem um outro aspecto, que é você, sua carreira, o que pode fazer. A tecnologia, a internet, tornou possível que qualquer inclusive alguém habla sobre não há em lugares remotos que não há tecnologia no chat, não me lembro quem disse isto, mas hoje, com um celular em sua mão, tem acesso a mais tecnologia do que tínhamos há 10 anos atrás. Então, você pode fazer muita coisa por sua carreira. Por isso que muitas pessoas estão trabalhando para fora, porque têm acesso a projetos, a dinheiro, a times, a desafios, né? Então, podemos fazer isso, podemos trabalhar por nossa carreira. E acho que isso que é o nosso objetivo aqui em TDC, que é criar uma plataforma para que nós outros possamos investir em nossas carreiras e possamos trabalhar juntos para investir em nossas carreiras, em vez de ficarmos pensando que outros têm que fazer alguma coisa, porque possamos fazer nós mesmos. E acho que isto, que lá no mundo de tecnologia, em outras áreas, não é tão fácil como na nossa, mas na tecnologia temos acesso imediato a tudo de novo que acontece no mundo. Não há uma tecnologia que esteja acontecendo agora que não temos acesso hoje. Através dos projetos open source, podemos participar dos maiores e mais importantes projetos do mundo. Basta querermos. Então, enquanto ficarmos achando que não somos capazes, não podemos, não faremos. Mas somos capazes e podemos. Uma coisa que Yara disse, temos que falar a linguagem internacional. Sim? Temos que ter a coragem de estar aqui
no sendo capaz de falar e falando a si mesmo. ¿Sí? Temos que, como fizemos muitas e muitas vezes, que fomos lá para os Estados Unidos, quando conversei com Oliver pela primeira vez, me disse, não hablo inglês muito bem. Não há problema, vamos resolver, certo? Porque temos que ter a coragem de ir e enfrentar e aparecer e participar, porque se não participamos, ficamos isolados. E TDC é um evento que é feito especificamente para que possamos nos encontrar e possamos fazer juntos. É para isso que estamos fazendo esse evento, é para isso que estamos vindo acá, em La Colômbia, em La América Latina, para que possamos todos nós outros fazermos juntos. Me gustaría recordar un poco, si no recuerdo a Cortázar, que decía que había que obligar a la realidad que responda a nuestros sueños, ¿va? Y yo creo que eso es parte de lo que estamos haciendo acá, digamos, el esfuerzo que mencionaba Bruno, a pesar de que podrías decir, yo no hablo muy bien español en este caso, pero estamos aquí compartiendo, digamos, y terminando con el hecho de apoyarnos, o sea, lo que mencionaba Bruno, yo le dije, mira, yo no hablo también inglés, pero él en lugar de verlo como algo malo, me ayudó a mejorar, y al final otra vez como terminando con Benedetti de codo a codo somos mucho más que dos, ¿verdad? Codo a codo ahorita somos un montón y somos grandísimos acá juntos ahorita. Duda? Ok. Não, você. Não, eu? Ok. Você ia falar, não? Porque me pediram, eu não queria, pero no, en ese caso particular. Pasemos a preguntas mejor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por las conferencias brindadas. Quisiera, digamos, tener como también un comentario y también preguntar cómo se puede ser exitoso profesionalmente, más cuando se nos avecina una recesión económica como la que se vendrá el otro año. Entonces, creo que es un punto a tener en cuenta la recesión. ¿Cómo podemos ser nosotros exitosos? Essa eu quero contestar. Como te chamas, que pena? Edward. Edward. Há par de fatores e eu queria justamente chamar a atenção a tema que vivimos em torno da tecnologia e muitas vezes temos uma natureza principalmente de buscar soluções a problemas. E muitas vezes nem pensamos se os problemas realmente necessitam soluções. É uma coisa, às vezes, um pouco óbvia, mas que hemos olvidado. O problema é que pensamos muito em arquiteturas, tecnologias, mas olvidamos a distinção entre hard skills e soft skills. Que é o hard skill? Hard skill é, eu sei Kubernetes, eu sei Java, eu sei Go. Mas o soft skill é, eu sei interactuar e entender e lidar com uma pessoa que teve uma realidade completamente ajena à minha. Interactuar com isso, saber generar a empatia, saber comunicar-me, saber expressar-me, saber ter disciplina, ser constante. Ser constante é muito importante, porque, na verdade, não é, se mira, tudo que vas a ver vai ser uma curva gaussiana normal. Todos estão aqui, a grande maioria está aqui. Pero para o americano habla do move the needle. A vezes salir, ser outlier, ser fora dessa curva, não é pode ser esforço muito largo para mover-se rato, pero os ganhos suelen ser exponenciais. Então, assim, contestando, eu digo que quizás não só investir em que conozca a tecnologia, pero principalmente trabalhar o tema de soft skills. A mim, particularmente, eu tenho que compartilhar algo. A melhor coisa que eu aprendi nos últimos 2 anos é ser engenheiro senior durante 20. Pero eu creio que o grande cambio que houve de 2 anos foi quando eu subscrevi, por exemplo, a Masterclass e comecei a ler livros, por exemplo, e cursos. Me gusta o curso de Chris Voss, o negociador da FBI, de negociação. E me ajudou a entender que a comunicação interpersonal não é uma natureza lógica, é muito mais emocional. E cambiar, digamos, como lidar com as pessoas, como fazer um apelo a suas emoções, muito mais permitindo que elas se expressem suas emoções. Então, isso se foi assim, mind-blowing. E empecé uma jornada de trabalhar mais, de conhecer mais a natureza humana nisso. O tema da recessão, sim, se vai quedar difícil para todos. Pero ao mesmo tempo é justamente isso. Eu creio que investir em uno não há que buscar felicidade, há que buscar resiliência. E não é solamente fazer plata ou manter-se estável, senão também viver de forma mais frugal, é o que penso.
Me gusta mucho cómo habla, trayendo un poco de filosofía y siempre cultura para la discusión, complementando los soft skills. Pero yo creo que los momentos de recesión son algunos de los momentos que las compañías hacen inversiones en tecnología, porque hoy la clave para respuesta a crisis está muchas veces en tecnología. Entonces, si miráramos un poco más pragmáticamente también para las tecnologías que vamos a estudiar en el momento de recesión, es aún más importante estar alineado con las demandas del mercado. Entonces, ahora, si todas las compañías están trabajando con microservicios o nube o todo, tal vez el momento de estar más alineado con las demandas que hacen la respuesta para la recesión en las compañías. Entonces, más que nunca, estar alineado también en la tecnología. Pero, Edward, só um comentário para que penses. Em verdade, eu empecé a trabalhar desde que eu tenho meus 14 anos. Eu venho de uma cidade realmente pobre, uma das 50 cidades mais violentas da Latinoamérica. E eu tenho es decir, mi suerte, es decir, eu tive tema de valores em la casa. Eu sou hijo de uma pareja de professores universitários de origem humilde, pero que se invirtió na educação como forma de crescer. Que, incluso, eu sou pouco fatalista, pouco negativo. Eu creio que quizás hoje eu não seria a mesma coisa em la época actual, porque a tendência é todo quedar-se mais competitivo. Não é solamente a educação, não é solamente a informação. Se queda, os requerimentos, a complexidade se aumenta. Pero sin embargo, mesmo trabalhando desde os 14 anos, e isso é uma história histórias que me gustam falar com cerveja, incluso para que sepan, estão distribuindo cerveja. E o que ocorre, sin embargo, é o seguinte: a tecnologia só cambia a capa, como é aplicada. O que não cambia são os princípios. Então, eu recomendo muito que a uno trabalhe duas coisas. Uma, entender sempre os princípios que guiam a uno, a tecnologia, do principal, porque sempre vai ter modelo de 7 capas OSI, pero como se está sendo implantado e fazer com as comparações, pero principalmente que uno tenha uma estratégia, que tenha abordagem estratégico ao aprendizagem, porque aprender, essa é a grande coisa, o soft skill se aprende ao largo do tempo, mientras o hard skill muitas vezes hemos aprendido uma vaina qualquer em par de dias. São os livros que dizem, aprenda Java em 21 dias, que se aprende Java em 21 dias, para aprender a programar bem, você toma 10 anos. Tanto que há tema, aprenda a programar em 10 anos. Por quê? Porque são tus soft skills, tua experiência acumulada. E isso há dois tipos de conhecimento, o tácito e o explícito, te ensino explícito, mas há um conhecimento que uno ha internalizado, que é essa experiência. Então, uno tem também estratégias de aprendizagem. Eu vou compartilhar um life hack. Necessita aprender, por exemplo, de hoje para amanhã, por exemplo, dime uma tecnologia nova, alguém diga algo, alguma tecnologia nova, dá-me um nome. React. Põe solamente em Google assim, Awesome React, e vai aparecer seguro algum repositório em GitHub com principais ponteiros de livrarias, tutoriais, onde empezar e tudo. Essa é uma técnica que eu descobri de forma empírica e eu estou compartilhando com vocês. Por exemplo, pero pensar como consumir o teu tempo para adquirir um hard skill e trabalhar ao largo, refletir o que has aprendido e construir isso como um soft skill de largo prazo. Tenemos más una pregunta acá, pero quiero decir hoy para Mike Flores Ospina, para Camilo Ahumada, para mi amigo César Brod, que también está apoyando la iniciativa con el PI, Edilson Umaña, Mayra Fernanda, y todos que están acá con nosotros. Ahorita, señorita. Buenas noches, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta un poco profunda. Ustedes hablaban de un déficit de programadores, ¿no? Pero hay algo que ocurre, yo hablo por mi caso, mi caso en particular. ¿Cómo hace uno atractivo a las personas que quieren entrar a este mundo? Yo de profesión soy politóloga, pero un día decidí estar inmersa en este mundo de la programación y lo hice a través de un bootcamp intensivo.
pero ¿cómo motivar a las personas a que ingresen a este mundo y reduzcan ese déficit? Si cuando uno va a buscar trabajo, las empresas lo único a lo que se limitan es a una experiencia muy sólida en tiempo y en conocimientos, y esa barrera se va acrecentando porque primero uno se capacita, pero en realidad el capacitarse no es suficiente porque uno requiere entrar al mundo laboral para ya poder ejecutar todo el aprendizaje, pero está esa barrera de la experiencia, de un perfil universitario, de muchos lenguajes, entonces se vuelve un camino tan complejo y tan sólido que uno ya no sabe cómo qué camino seguir y uno quiere entrar en ese mundo de la tecnología para eso mismo, ¿no? Como para que nuevos talentos vayan aportando al crecimiento tecnológico, sobre todo en Latinoamérica, porque ese es el problema, que en Latinoamérica no creen en los nuevos talentos, que no tienen experiencia, que no tienen un bagaje sólido en tecnología, y es imposible que se rompa esa brecha si no nos abren las oportunidades a personas como yo, por ejemplo. Perdão, como desejamos? Maria Alejandra. Maria Alejandra, eu vou ser um pouco incendiário agora, um pouco iconoclasta. Não sei se há esse termo em espanhol, mas é decir, eu vou ser um pouco... Primeira coisa, quando eu escuto em déficit, eu creio que é uma visão como que fordista de imaginar que eu necessito tal recurso e não ubico o mercado. As empresas têm parte disso. Não me gusta poner uma vista de luta de classes, mas é decir, que uma companhia imagina que necessita 10 programadores e não é uma coisa escalável. Isso é há quase 50 anos, 60 anos, é verdade. Decimos que há coisas que são orgânicas ao crescimento. Então, há um chiste que dizia que o grande problema da engenharia de software clássica, não antes do Agile, é a lógica de que com 9 mulheres embarazadas se hace um bebê por mês. E uno sabe que não. Há um tempo de maturação do embarazo, mas é um chiste. Então, o déficit, eu tenho críticas acerca da ideia que há um déficit de profissionais. O segundo é o seguinte, e eu quero agora poner um pensamento a vocês. Todos dizem que a educação é fundamental e todo, mas não estamos quedando um círculo vicioso de invertir mais e mais em educação de nível, digamos. Estamos sendo cada vez mais maestros, mas não hemos melhorado ao PISA. E eu não estou falando de Colômbia, eu estou falando de Brasil. E o que ocorre é o seguinte, e o truco é o seguinte, há que investir muito mais, não em universidades, mas em universalização da educação básica. Porque isso não te forma como que engenheiros, mas te forma pessoas que têm pensamento crítico. O grande problema, em geral, acá em Latinoamérica, é o analfabetismo funcional. As pessoas só sabem traduzir palavras em letras, e vice-versa, pero interpretar ideias, discutir. E uno perceber em redes sociais a discussão de natureza política é um desafio à própria lógica. Eu não tenho paciência para isso. Então, essa é minha opinião em geral. Isso. Eu vou passar aos outros porque eu creio que um rato me expulso de acá. No, jamás. Pero tenemos toda esta discusión que yo estoy de acuerdo con mucha cosa que ha dicho, pero lo sé que para las personas que están empezando no es fácil. Todos dicen que hay mucho, pero no es fácil. Y también lo sé que para las personas que están muy expertos, también no es fácil acomodar personas que no tienen todos los conocimientos en sus equipos. Entonces... Pero, Yara, eu vou acertar uma pergunta que, em verdade, acontece lá de ella. Que escuta de eles dizem, eu sou politólogo. Eles têm mais skills que a maioria, isso em termos de soft skills. Que dizem das mulheres no mercado laboral? Sí. É uma ventaja. Sí, pero no es fácil. Yo oigo mucho de mucha gente que hice un bootcamp, hice eso, todo, no es posible. Estábamos hablando de esto en Oracle también, con todos los programas de formación,
para capacitación, cómo puede hacer. Muchas empresas están con iniciativas para ayudar a resolver esto. Pero voy a invitar a Bruno para una opinión en la responsabilidad de la persona que está empezando. ¿Qué se puede hacer? No se puede cambiar todo el mercado, no se puede cambiar las empresas. Entonces, si yo soy una persona que estoy empezando, o mi amigo, mi amiga, ¿qué puedo hacer para entrar en el mercado de trabajo? O más, o que nosotros podemos hacer para ajudar Sí, as pessoas también. que estão entrando no mercado de trabalho. Uma coisa que é muito importante, acabo de fazer uma viagem em volta de 10 cidades em Brasil, visitando universidades e escolas técnicas, falando exatamente com adolescentes de 14 anos até 18 anos sobre a tecnologia. Então, entendo exatamente o problema que está falando. Muita gente diz que é fácil, e não é fácil. É muito difícil. Desenvolvimento de software é uma das mais difíceis coisas que já hacemos no mundo. Então, temos que entender isto. Mas, ao mesmo tempo, tem essa ideia de que as empresas querem profissionais de muitos anos. Claro que querem. Sim? Se vais a um médico, queres um médico que tem muitos anos de experiência. Sim? Não queres um médico que está começando hoje. Normal. Sim? Mas há espaço para tudo. Tem muitas empresas que não são capazes de contratar profissionais, porque tem pequenas aplicações, tem pequenos problemas, e estão aí tentando contratar. Né? Então, o mercado está muito aberto, muito quente, muito caliente, muitas e muitas oportunidades em todo o mundo, até mesmo para quem está começando. Então, o que temos que fazer é, primeiro, nós podemos ajudar as pessoas que estão começando, mentorando, ensinando, passando no conhecimento, trazendo essas pessoas para nossos projetos, ajudando que elas façam pequenos projetos para sua comunidade, para sua família. O palestrante da Microsoft disse: toda empresa é uma empresa de software. Portanto, toda empresa, sim? Toda pequena empresa é uma empresa de software. Então, tem muita necessidade e podemos ajudar as pessoas a perceber onde essas oportunidades existem. E para ajudar nestes, eu estava pensando aqui como poderia ajudar-te. E eu escrevi um livro que fala dos 4 passos para ajudar as pessoas a tomar ação. Para tomar é em inglês, certo? Mas também pode ser facilmente traduzido. Se vem aqui, ganhas esse livro de graça, certo? Pode aprender a ajudar os outros. Tomar ação é muito difícil, mas se conheces quais são os 4 passos para que você tome uma ação, ou que ajuda outras pessoas a tomar ação, pode ajudar as pessoas a dar um pequeno passo. O que precisamos fazer é ajudar as pessoas a dar um passo. Não precisamos fazer todos os problemas, mas dar um passo. Agora, o que Yara perguntou, qual é a responsabilidade de quem está começando? A principal responsabilidade de quem está começando é continuar. Certo? É continuar. A consistência, né, como Adrien disse antes, né, é fundamental. Porque o maior problema que temos não é a falta de profissionais, é a quantidade de profissionais que largam no meio, que não continuam. Certo? Então, se ajudarmos mais e mais profissionais a continuar, talvez acá tinha muita gente que começou desenvolvendo e depois foi para marketing, foi para vendas, foi para outras áreas. Sim? E se ajudarmos mais pessoas a continuar, a investir, a aprender, a se aprofundar, resolveremos esses problemas todos. Só fazer um aporte aqui. Quando eu he dito antes acerca do tema que o principal é a educação básica, baseado em uma informação real. A taxa de evasão de cursos na área de sistemas de TIC, como em geral, é muito grande.
E o grande problema são justamente o aprender a programar. E aí há uns temas que remitem a Piaget, a Vygotsky. Me tocou estudar a história da pedagogia para entender isso, que é a capacidade justamente de perceber abstrações. E realmente é muito complicado, e é o tema, e isso remite ao PISA. Mas eu quero também compartilhar uma coisa que é importante. Alguém fez um comentário aqui de como construir minha carreira quando já não tenho oportunidades laborais. É justamente um pouco o que Bruno disse, eu vou dizer em outras palavras o que penso, que é justamente buscar ter autodisciplina. Há uma filosofia em muitas companhias que diz assim: contrate basado em caráter e desenvolve as habilidades, os hard skills. Então, uno tem que trabalhar muito mais soft skills, ser constante, por exemplo, ser disciplinado, e usar isso, por exemplo, para solito fazer um portafólio. Melhor que fazer uma hoja de vida é compartilhar o enlace de tu GitHub, onde não hajam projetos de prueba, onde hajam aplicações reais. Uma das salas, é uma pena, uma das salas mais divertidas que eu já he visto do TDC, eu só he visto as diapositivas, eu me encantei com o conceito. Imaginate uma diapositiva de apresentação onde é Dom Ramon Valdez, é o tipo, com uma bolsa e uma bolsa como de tecido, pañuelo, escrito assim: Miséria Driven Development. E o conceito era de como criar serviços e coisas online solamente usando a free tier de serviços web. Esses dias eu escutei um tipo em minha cidade com um telefone roto e conectando um cable USB OTG, e então basicamente conectava um mouse e um teclado, começou a aprender a programar em Python e se criava bots de Telegram. O problema é, só comprava telefones usados, danhados, sobrecalentava, se perdia todo, e ele logrou criar bots de Telegram, e começou uma thread em Twitter, contando sua história, uma pessoa de muito poucos meios, muito humilde, de como aprendeu a programar solamente seguindo tutoriais e perguntando a la gente. Qual é o nosso compromisso? Fomentar, criar essas comunidades e ter um processo de mentorear uns aos outros. Pero não é só importante que busquemos as pessoas a ajudar, é muito importante, sin embargo, que uno desenvolva o skill de compartilhar o que ha aprendido, compartilhar perguntas, porque nós muitas vezes hesitamos assumir nossas limitações. E é muito humano. Eu recomendo um texto, Bruno, se puedes buscar em Google, chamado Learning Public. Aprenda em público, de compartilhar tua aprendizagem com os outros, comunicar, incluso dizer tus falhas, dizer tua trajetória, construir uma história baseada em tua aprendizagem. Essa é a melhor forma de construir tu portfólio. Com disciplina, construindo um portfólio, compartilhando tus problemas, buscando as pessoas, ou seja, teniendo las ganas, e não só teniendo las ganas, pero mostrando que há las ganas de sacarse adelante, como suelen dizer em Colômbia. Um comentário rápido. Tem uma pergunta aqui como se chama, de Mike, e que vai bem em coisa que está falando aqui. Mike diz: se tem um desconto de 60% a 70% de desconto. Hoje, na área de tecnologia, temos uma grande quantidade de coisas que são grátis. Sim? TDC tem 90% de conteúdo de TDC é grátis. Mike aqui está falando de uma certificação. Oracle está aqui oferecendo certificações grátis. O treinamento é grátis. A certificação é grátis. Mike, não dá para dar 70% de desconto em algo que já é 100% grátis, certo? Então, nossa área é muito interessante nesse aspecto, porque não precisamos necessariamente gastar uma fortuna para poder aprender, para poder empreender. Olá, outra pergunta, não? Cuéntame. Aló. Bueno, mi pregunta voy primero a darle contexto porque yo creo que es la suma de todo lo que han participado los demás compañeros. Y es, tenemos un tema que hablaban por allá que era un tema de recesión, ¿cierto? Tenemos otro tema que es de capacitación y tenemos otro tema que es de potencial,
¿cierto? De potenciarnos. Y tú también hablabas del estoicismo, que es el tema de causa-efecto, ¿cierto? Si yo sumo todo eso, yo creo que algo que nosotros pensamos y porque trajimos directamente en el 2020 una palabra de la que estaba de ministra en ese entonces, que decía, no, es que un ingeniero de sistemas, eso ocurrió acá en Colombia, decía, es que un ingeniero de sistemas solamente necesita una empresa por horas. ¿Cómo? ¿Qué pena? Que una ministra acá, la ministra, creo que fue ministra de Trabajo, llegó y dijo, es que en Colombia un ingeniero se necesita es por horas en una empresa, ¿cierto? Entonces, eso quedó como en el chip de cada uno de los colombianos acá, porque, venga, yo estudié 5 años para ir a trabajar en una empresa 2 horas nomás, entonces, un mes después, cae el tema de la pandemia, entonces entramos también en una etapa de recesión todo el mundo, y dijimos, ¿qué va a pasar ahora con las empresas? ¿Qué va a pasar con los puestos de trabajo? Porque muchas empresas estaban, tu trabajo depende de cuántas horas tú estés sentado en la silla, ¿sí? No depende de tu capacidad para hacer, sino depende de tu capacidad por estar sentado en la silla, ¿sí? Es decir, tú entras a las 8, sales a las 5, si entras 1 o 2 minutos tarde, yo a ti te sanciono, ¿sí? Te regaño por haber llegado tarde, porque es que tú tienes que estar acá, no puedes pensar. Ahora, si yo traigo todo eso de la recesión, yo digo que lo que hizo la pandemia y fue dentro de la parte tecnológica fue darle esa patada a todas las empresas y decirle, oiga, tienen que avanzar, ¿sí? Porque ya un ingeniero no se necesita estar sentado en un puesto de trabajo, sino puede trabajar en su casa, ¿sí? Él puede trabajar en su casa y vimos que la parte virtual ha sido óptima en muchas empresas y sobre todo para muchas familias. Por ejemplo, cuidar a los niños, muchas personas cuidaban a sus hijos en sus casas porque ese tiempo de estar trabajando y estar cuidando a sus familias fue muy bueno. Y aún así hay mucha gente, y creo que salió una cifra que decía que del 100% de las personas que fueron a sus casas, solamente el 25 o 28% quieren regresar físicamente a estar ahí sentado, pero solamente 2 de 3 de 5 días a la semana. ¿Sí? Porque así ya lo dice la estadística. Ahora, ¿qué nos falta para potenciar nosotros? Claro, esa causa-efecto, es decir, yo te doy las herramientas como país, te capacitas, pero a mí de nada me sirve capacitarme si la propia industria, la propia empresa me está bloqueando a mí, como decía la compañera. Soy politóloga, quiero cambiarme, quiero dar ese salto porque veo que de pronto no estoy enfocada en lo que es, o de pronto le encontré un poco más de amor a otra cosa, pero la misma industria me está a mí bloqueando. ¿Sí? Entonces yo también como país, aunque te capacite, te estoy bloqueando. Y muchas veces también uno llega como ingeniero y puede tener 45 años y sabes que tu edad no me sirve. No, porque es que óptimamente somos entre 20 y 28 años y si tienes más de 29, qué pena contigo, la industria tampoco te sirve a ti. ¿Sí? Ahora, aquí va mi pregunta, y yo veo que este espacio es muy bueno también para eso, y que sería muy bueno porque si ves, esto era para que cuánta gente estuviera acá, 100 personas, y estuvimos que menos de la mitad. Esa forma, y yo creo que esto fue una viva voz, es decir, me pasaron la información y le empezamos a pasar información a muchos compañeros de que vinieran acá, ¿sí? A potenciar estos espacios de trabajo, de capacitación, y logramos encontrar, por ejemplo, con el tema de la hora de Kubernetes, ¿sí? Y con mucha gente que también dice, oiga, vincúlense conmigo y les enseñamos también, porque esto es un tema de la viva voz y de pasar la voz y aprendamos entre todos, ¿sí? Entre todos capacitémonos. ¿Y por qué hago todo este contexto? Porque mi pregunta es, desde la experiencia que tienen ustedes, porque veo que la primera vez que lo hacen en español, lo estamos aquí agradecidos que están en Colombia, ¿ustedes qué traen o qué han visto? Porque este no es un tema de mediana empresa ni de gran empresa, sino qué pasa con la pequeña empresa. ¿Qué pasa con el señor que tiene una tienda? ¿Qué pasa con esa persona que no tiene el acceso a la tecnología? Y esa persona que quiere dar un salto, porque tú dices mucha gente, ¿qué es nube? Nube, no sé qué es nube, ¿sí? Entonces, y mucha gente, y yo creo que muchos que están ahorita dicen, ¿y la nube qué es eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué han encontrado ustedes desde lo que traen ustedes como experiencia para que esas pequeñas empresas, empresas unipersonales, familiares, tiendas de barrio, como se dice acá, puedan vincularse tecnológicamente a sus procesos diarios? Entonces, tienes muchas cosas acá, mas quiero hablar algunas apenas. Oh, gracias. Sí.
Vou falar levantado, para que possam me ver. Muitas coisas acá. Uma coisa é muito fácil reclamar ou quejar-se. Muito fácil quejar-se do que os outros não fazem. Sim? Muito difícil fazer nós outros o que temos que fazer. Certo? Tu falaste de pequenas empresas, certo? Sai na calle e pedes um Uber. O que é um Uber? É uma empresa de uma pessoa, muito pequena, certo? Que só existe por causa da tecnologia, certo? O primeiro software que eu fiz comercial foi para uma padaria, como diz padaria? Panaderia. Certo? Familiar. De meu pai, de meu padre. Certo? Então, se há espaço para as pequenas empresas precisam disso. O que é Mercado Livre? Mercado Livre está colocando aqui na América Latina a possibilidade da pequena empresa de uma pessoa poder competir com a Amazon. Certo? A tecnologia abre espaço para que as pessoas que não têm capacidade de desenvolver software também participem disto. Mas para isto, se é uma preocupação que você tem, ou que qualquer um de nós temos, você pode criar um negócio que ajuda a pequena empresa. Porque a tecnologia possibilita isto. A grande vantagem de software é a vantagem de escala. Software é algo que traz muito resultado econômico porque tem a capacidade de escala. E todos nós outros acá, que estamos acá, temos a responsabilidade de usar essa nossa capacidade de escala para melhorar a situação ao nosso redor. Então, se as empresas querem que você volte a trabalhar, vá trabalhar para uma empresa que não pede isso. As empresas querem que dê mais tempo, vá montar seu próprio negócio. Hoje, na área de tecnologia, nunca em toda a história do mundo foi tão interessante e tão possível você ter controle de sua própria carreira, de sua própria vida. Certo? Por isso que dei a vocês esse livro. Esse livro cujo objetivo é te ajudar a você tomar controle de sua própria carreira. Ok? Bruno, perdão, como te chamas? John Freddy, pero has mencionado particularmente o tema de pequenas e médias empresas, e eu quero que reflitas bajo uma coisa. Há 10, 12 anos em particular, 12 anos, não haviam praticamente smartphones, não haviam serviços como NEC. Imagina ter uma Fruver ou uma tenda de artesanias, como era há 10, 12 anos e como é agora. É muito fácil justamente criar um negócio de vender desde Instagram, desde WhatsApp, desde Rappi. Em verdade, as tiendas de barrio, e eu vivo na cidade, eu vivo em um barrio que me encanta, né, Envigado? Eu sou um pouco cavernícola, porque eu não tenho Rappi. E eu vivo bajo a cultura de buscar minha própria comida, porque eu passo tanto tempo em casa, a única coisa que me saca da casa é a perra. Então, se eu tenho hambre, que eu saio por comida, como hacían meus ancestrais. Pero, es decir, o ponto é, sempre houve o problema, pero é como a abordagem. E só vemos os sucessos, olvidamos os fracassos de vários intentos que fizeram, por exemplo. Pero hoje, digamos, la Fruver de barrio é muito mais forte do que era há 10, 12 anos. Esse é o ponto. E que se facilitou? Diminuir os obstáculos. Se surgieron soluções disruptivas. A maior revolução, por exemplo, em meio da pandemia, foram sistemas de pagos. Então, sistemas de pagos, sistemas de comunicação. É decir, a gente hace com ou sem tecnologia. O reto é como a tecnologia pode quitar as barreiras e permitir as transações de forma mais fácil. Hoje, tienes em seu bolso, certo? Uma computadora muito mais potente
que las supercomputadoras de alguns anos atrás. E as pessoas estão usando isto, sim? Estão fazendo negócios em WhatsApp, estão fazendo negócios em Telegram. Não precisa de ter um software específico para sua tienda, para que tenha... Não necessita um intermediário. Sim, não necessita. Então, há muitas oportunidades nesse momento, certo? Mas temos que abrir nossos olhos para as oportunidades que existem. Sim? ¿Tienes una última pregunta o no? Vamos lá. Sí. Bueno, voy a poner otro punto de vista. Quiero darte otro punto de vista, María Alejandra, y le quiero dar otro punto de vista a un amigo. Muitos pontos de vista acá. Essa é a ideia. Aldrin, estoy alineado con tu respuesta y en mucho. Han contestado, Cámara de Comercio reportó más de 1.400 empresas en los últimos 3 años, incluyendo durante la pandemia, empresas que se crearon en Colombia de tecnología, seguridad y desarrollo de software. ¿Sí? ¿Sabes en dónde estuvo el problema? Realmente porque no contrataban personas que estuvieran iniciando en el mundo o que se quisieran meter en esto, sencillamente porque había una inversión de dinero detrás de todo esto. Y lo que no podían hacer era decir, oiga, vamos a sacar dinero para generar una curva de aprendizaje y mientras estos personajes están aprendiendo, vamos a perder dinero. Y cuando hay inversionistas detrás de esto, es el primer freno que tienen todos los aprendices, todos los pasantes y todas las personas que están saliendo a este mundo. Comparto tu idea, y es que el primer factor ni siquiera es el problema de que yo no, o de que soy un pasante o de que hay una inversión de dinero. El tema es que yo no me sé vender cuando llego allá, porque cuando llegan las personas de talento humano, le van a decir, muéstreme usted qué sabe hacer. No, yo sé programar, demuéstremelo. Ah, no, es que yo no he hecho nada. Aprendí en la casa, aprendí en un curso en línea, aprendí en Oracle en línea. Muéstrame qué has hecho, muéstrame algo tangible que yo pueda ver. ¿Cargas tú una memoria USB diciendo, mire lo que yo hice en mi casa? Si yo no me sé vender, pues no espero que me den el trabajo solamente porque mi mamá me dijo que yo era inteligente, ¿sí? Yo tengo que saber venderme y tengo que saber llegarle a las empresas con algo tangible. Mientras tanto, esto no va a funcionar porque hay un dinero detrás de todas esas 1.000 y pico de empresas que están esperando un resultado, porque y si lo hicieran ustedes de montar una empresa hoy día, créanme que ustedes no van a riesgo de perder y créanme que ustedes no van a contratar un recurso solamente por barato, solamente porque, démosle la oportunidad, no porque estamos arrancando, estamos creando y cualquier persona que cree una empresa va a decir, mi empresa va a ser más famosa que Facebook. ¿Ven? Es el otro punto de vista que hay que entender también, porque una empresa paga no solamente sueldos, una empresa paga ARPs, paga EPS, paga un montón de cosas, paga servicios, paga un montón de cosas que para nosotros que somos empleados tal vez a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y por alguna extraña razón que yo sí me he dado cuenta, la gente, especialmente los pasantes y los salientes, creen que las empresas tienen responsabilidad con ellos, por alguna razón. Entonces, la tarea acá también es decir, oiga, yo no solamente estudié desarrollo, no solamente estudié seguridad o no solamente sé cloud, ¿sí? Mire lo que he hecho y lo hice en mi casa, lo hice yo, póngame a prueba, ¿sí? Es salir a venderse uno también. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Deixa eu ler algumas coisas acá del chat. Primeiro, gostaria de mandar aqui um olá para César Brod, nosso grande amigo, que ele disse, me gostaria muito estar nessa sala vazia. Né? Já perdemos um de los debatedores acá, sim? Outro saiu por um pouco, mas voltou. Eu não sabia se voltaria ou não. Então, já estamos acabando aqui. César, seria muito bem estar com você acá. E César também disse, quem hace essa intervenção agora? Perfeita. Então, muitas graças, meu amigo. As pessoas no chat gostaram muito. E temos algumas perguntas acá em Q&A. Vamos fazer, tem uma pergunta acá, se ainda. Mas tem uma pergunta aqui que eu acho que seria importante. Maria Fernandes pergunta, baseada em lo que comentas, qual crees que é a habilidade que mais nos hace falta em Latinoamérica? Então, rapidamente, qual habilidade que mais hace falta acá?
vez el inglés en algún momento, si ya tienes ciertos skills del inglés. Eu creio que a minha é comunicação não só a los outros, mas principalmente consigo mesmo. Ok, perfecto. Entonces, también concordo con los dos aquí que son habilidades de comunicación. Cuanto más fomos capaces de nos comunicar con el mundo, más teremos resultados. ¿Certo? Infelizmente, muchas veces no somos capaces de nos comunicar con nuestros amigos, que dirá com el mundo. Mas quando somos capazes, que é, mais uma vez, que de Yara. Yara foi embora? Alguém sabe onde está? Porque, mais uma vez, é isto que se propõe TDC. Abrir esse canal de comunicação para que possamos estar acá em persona, mas também em linha, e que possamos estar nos comunicando sempre. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Arelis Correa. Soy ingeniera de sistemas. No me considero desarrolladora porque pues todavía no tengo esa vasta experiencia, pero sí he hecho mis primeros pinitos en Python con Django. Con respecto a lo que decía ya el chico y lo que tú decías, como yo trabajo en la academia, puedo decir que, y por eventos que he participado donde han estado diferentes empresas del sector de la industria de software, efectivamente, ellos sí piden, sobre todo a la academia, sí piden desarrolladores, sí piden programadores. Dependiendo la empresa, ellos pueden decir, queremos que estén ya finalizando, que ya tengan todo un conjunto de habilidades, como hay otras que dicen, no me importa que esté en tercero o cuarto semestre, con que sepa solamente lo básico. Acá nosotros los terminamos de entrenar. Y en estos momentos muchas empresas están haciendo eso. Por eso de pronto me extraña lo que allá decía el compañero, porque yo sí he tenido la experiencia con el sector empresarial. Y hay una cantidad de empresas que ofrecen cantidad de beneficios aparte del salario. De hecho, una de esas empresas, recuerdo yo que estaba yo en Barranquilla, pero una de esas empresas es de aquí de Bogotá, hasta a mí me ofreció trabajo. Y no solamente, como les digo, era el sueldo, sino todos los beneficios, prepagada, una cantidad de beneficios que de pronto en un trabajo convencional no lo vas a obtener. Y yo le decía a la chica, creo que necesito capacitarme más, creo que todavía me falta, pero me motivó mucho. Y pues por eso también yo quiero seguir en esto y seguir capacitándome, porque yo sí veo todo un abanico de posibilidades. Hay muchas empresas que sufren de programadores porque tienen muy buenos y son tan buenos que se los llevan otras empresas. Y yo tengo muchos amigos que son programadores y eso pasan cambiando de trabajo de uno al otro, o hay unos que tienen 2 trabajos y yo digo, bueno, ¿cómo hacen? Efectivamente son súper pilosos para poder llegar a eso, pero para darte esperanza a ti, creo que es muy positivo que hagas parte de estos eventos y participes en muchos más, porque sí se puede. Sí se puede, como te digo, o sea, yo tengo la experiencia de que sí, y son muchas empresas, y efectivamente uno está de pronto acostumbrado a ganar ya un salario, y de pronto si yo me decido salirme de la academia y irme para la empresa, muy seguramente al principio la empresa no me va a pagar lo que me estoy ganando ahora, pero sé que si lo miro como a una inversión a futuro, sé que sí podría no solamente alcanzar lo que tengo ahora, sino superarlo. Es simplemente una decisión. Como les digo, en estos momentos yo estoy en la academia, también me gusta la academia, pero no descarto la posibilidad de saltar también al sector empresarial. Y sí hay muchas posibilidades. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo tal vez solo quisiera agregar un poco a lo que ella decía, como para dar fe que es verdad. De hecho, yo ahorita me dedico a eso en la empresa donde trabajo. Tiene un learning path para gente del call center, digamos, que ya está estudiando y que no tiene experiencia, y gran parte de mi tiempo en la empresa me la dedico entrenando a gente junior, por así decirlo, digamos, si le quieres poner un nombre, para que suban sus habilidades y que ya puedan ser viables en algún proyecto ya serio de la empresa, ¿verdad? Entonces, tal vez no son todas las empresas, pero hay algunas empresas que sí te dan esa oportunidad de que ven talento en ti y te dan la oportunidad de crecer, digamos. Entonces, tampoco estoy diciendo que todas lo vayan a hacer o que sea la solución del mundo, pero al menos en la mía sí yo empleo parte de mi tiempo apoyando en ese sentido.
Y para comentarles, lastimosamente el tiempo se acabó. ¿No? ¿Hay cerveza? Ok. Vamos a hacer un último comentario. Ok. Bueno, pues entonces perdón. Tú eres el traductor, entonces. Sí. Entonces, não há mais perguntas acá. Todas as últimas pessoas estão fazendo comentários. Sim? Sim, sim. Então, o que vamos fazer é vamos comentar uns com os outros, porque vamos continuar a conversa. Não estamos no lobby. Vamos descer, vamos barrar o lobby e continuar a conversa lá. Sim? ¿Sí? Sim. De pronto no como pregunta, sino... E ela tem... sí, Bueno, buenas noches. ya acabamos el live no como acá. preguntas, no. Ya acabamos el live acá, pero... La última, y vamos a ser no. rápidos y vamos al lobby, porque tienen que trabajar acá. Ok. No, decía que no como pregunta, sino de pronto como un aporte, de pronto hay un punto, y es que yo creería que eso inicia nosotros como la mentalidad que nos creamos como personas desde que nacemos, como ese ímpetu o ese deseo de superación, deseo de crecer, deseo de desde que nos inculcan en casa o desde la educación en el mundo, quizás para poder emprender o quizás para poder trabajar o para poder estudiar, y tener esa mentalidad agregándole pues el tema geográfico o el tema específico del lugar donde estamos, para que cuando pues estemos grandes o pues, ya seamos personas adultas, no lo veamos con todas esas dificultades y todos esos bloqueos, y a partir de ahí nosotros debemos empezar a crear semilleros, personas, o sea, enfocarlas a que crezcan como personas y como país. Esto. Bien. Para mí, la mejor lección que tuve en todo este proceso de habla hispánica es la frase, sí, se puede. Ella dije esta frase hoy. Cuando empezamos este plan de hacer TDC en español, parecía algo muy, muy loco, muy corto plazo y todo. Cuando empecé a compartir mis sueños con las personas que estaban a mi lado, las personas que también quieren lo mismo, comienzan a acercarse e intentar hacer junto todo. Entonces, la mensaje que dejo para ustedes es: acércate de las personas que tienen los mismos sueños, los mismos valores, lo mismo propósito, las mismas dificultades. Esto se llama comunidad. Es cuando encontramos a estas personas que están en aquel momento viviendo el mismo desafío, la misma dolor que nosotros. Esto es TDC, cuando nos unimos para hacer un ecosistema de tecnología más fuerte y desarrollar la vida profesional de todos que están acerca de nosotros. Entonces, agradezco muchísimo todas las personas que estuvieron con nosotros acá hoy, todo el comité técnico, todos los ponenciadores, todos los patrocinadores, todas las personas que creyeron en este proyecto. Así, invito a todos para una última foto con nosotros acá. Una salva de palmas para ustedes.